magnetismo, hipnose. Embora para muitos autores de renome, como Lewis Spence, magnetismo e hipnose sejam a mesma coisa com nomes diferentes, preferimos aqui manter a distinção para a fim didática, embora os resultados práticos de ambos sejam idênticos ou muito semelhantes. Magnetismo, a nosso ver, é a técnica do desdobramento provocada por meio de passes e ou toques. Enquanto a hipnose ficaria adstrita aos métodos da sugestão verbal, transmitindo-se as instruções ordenadamente, em cadência e tom de voz adequados. Ainda mais, os dois métodos podem ser combinados, simultâneos, cabendo ao operador transmitir as instruções para o relaxamento. Ao mesmo tempo em que satura de energias o sensitivo com passes apropriados. Suscetibilidade. Alguns pacientes são mais sensíveis à sugestão verbal. Outros, a magnetização, e uns tantos, a combinação dos dois métodos. Da mesma forma que há os que resistem por tempo maior ou indefinidamente a qualquer metodologia. Em princípio, no entanto, a maioria das pessoas é suscetível de alcançar pelo menos os estados iniciais do relaxamento, que faculta o desprendimento parcial do perispírito. Para uma boa comunicação, no entanto, é necessário atingir estado mais aprofundado. Que somente vamos encontrar em cerca de 20% dos pacientes, ou seja, em 1 de cada 5. O Dr. Grasset informa que de entre 1.011 pessoas submetidas à hipnose, o Dr. Liebo encontrou 24 refratários, distribuindo-se os demais 987 hipnotizáveis, segundo a seguinte tabela. Sonolência e lassidão, 33. Sono leve, 100. Sono profundo, 460. Sono muito profundo, 232. Sonambulismo leve, 31. Sonambulismo profundo, 131. Total, 987. Esses dados revelam que 87% dos pacientes têm condições de ir aos estados mais profundos. Com uma surpreendente taxa de 13% capazes de alcançar o sonambulismo profundo
enquanto no outro extremo, apenas 13% permaneceram nos estados mais superficiais. Berylon, ainda segundo o Dr. Grasset, informa que somente os idiotas e os histéricos seriam refratários. O que parece incorreto, mesmo porque Charcot, trabalhando basicamente com histéricos, encontrou 30% de pessoas hipnotizáveis. Pessoalmente, o Dr. Grasset prefere a observação de Kroc, cujas experiências podem ser assim resumidas. Posso levar a 80% o número de pessoas hipnotizáveis, mas entre os que compõem tal porcentagem, a maior parte somente atinge os estados superficiais, sonambuloides da hipnose. Não há mais que 10 ou 15% entre eles capazes de um sonambulismo verdadeiro. Esses números conferem, portanto, com os de Liébaud, que encontrou 13% dos estados profundos do sonambulismo. Para efeito da regressão de memória, não é indispensável atingir tais profundidades. Quase todos têm condição de acesso à memória integral em estados intermediários e alguns mesmo até em sonolência. Outro aspecto a observar é o de que o sensitivo pode ser refratário a uma ou outra técnica e ser suscetível a uma terceira. Ou rejeitar um hipnotizador e aceitar outro, consciente ou inconscientemente. Estamos, porém, nos antecipando um pouco ao esquema que nos propusemos neste livro. Retomemos o fio da meada. Basta-nos saber, pelo momento, que o magnetismo e hipnose é uma das chaves de acesso aos arquivos da alma, à sua memória integral. E que uma parcela bastante elevada de pessoas é suscetível a esses métodos, isoladamente ou combinados. Para não entrarmos em especulações de exagerada amplitude e digressões que nos levariam longe dos objetivos aqui contemplados, ficaremos adstritos no resumo histórico do magnetismo e hipnose. Ao relato um tanto parcial, mas erudito, do já mencionado Lewis Spence, autor insuspeito de simpatias pelo espiritismo. Já vimos que Spence não distingue magnetismo de hipnose, ou antes, considera o termo magnetismo apenas como antigo nome da hipnose.
No seu verbete Hipnotize, de quase 10 colunas em tipo cerrado, ele conceitua o hipnotismo como estado peculiar de dissociação cerebral, caracterizado por certos sintomas marcantes, o mais destacado e invariável dos quais é uma sugestionabilidade altamente exacerbada do sujeito. Spence, Lewis, 1960. Temos restrições a essa colocação. Não vejo no hipnotismo uma dissociação cerebral, e sim um desdobramento perispiritual. O que seria, aliás, dissociação cerebral? Quanto à principal característica do fenômeno, a elevada sugestionabilidade do paciente, também não é como ele pensa. O problema é bem mais complexo, pois ainda que as fases iniciais do procedimento sejam alcançadas através da sugestão, e a magnetização dispensa a sugestão verbal, o sensitivo não fica anulado, à inteira disposição do operador. Pronto para receber qualquer sugestão e cumprir ordens sem criticá-las. Ao que parece, Lewis Spence, ressalvada toda a sua erudição em assuntos de tal natureza, é essencialmente um teórico e não alguém que tenha em mente os fenômenos que expõe, pelo menos nesse contexto. Quanto ao termo sujeito, também não exprime a realidade do fenômeno. Uma vez que não há uma sujeição da vontade do paciente à do operador. Preferimos, neste passo, o termo sensitivo, que traz a conotação adequada de certo grau de sensibilidade que o fenômeno exige. O mesmo termo aplica-se, aliás, com toda a propriedade ao indivíduo que funciona como medianeiro entre os espíritos desencarnados e seres encarnados. Há, por conseguinte, o sensitivo para o fenômeno anímico, que em estados mais aprofundados de sono hipnótico ou magnético, transmite uma comunicação de seu próprio espírito
e o sensitivo para o fenômeno espírita, que em estado de transe semelhante ao provocado pelo sono hipnótico ou magnético, serve de medianeiro a um espírito que não dispõe mais do seu corpo físico. Vamos, porém, ao esboço histórico do magnetismo. Desde o século XVI, segundo Spence, os fenômenos hipnóticos foram observados e estudados por cientistas que os atribuíam ao magnetismo. O magnetismo seria uma emanação que se irradia de todo o objeto existente no universo e através da qual tais objetos exercem influências mútuas. Daí a doutrina do sistema simpático de terapia, cuja criação é atribuída a Paracelso. Segundo tal sistema, exercia-se sobre o doente a influência magnética dos astros, do ímã, ou magneto, e do próprio médico. Escreveu Spence. Não há dúvida de que Paracelso obteve curas com a ajuda do magneto, especialmente em casos de epilepsia e afecções nervosas. Mais para o fim do século XVI, Paracelso foi sucedido por J.B. van Helmont, cientista de boa reputação e muito convicto das virtudes do magnetismo. Van Helmont pregava também a existência de um fluido universal, distribuído por toda a natureza. Inclusive, é claro, nos seres vivos, plantas e animais racionais e irracionais. O espírito humano seria depositário e veículo dessa força magnética. Bem mais potente quando a pessoa estivesse dormindo, porque é assim que o corpo em repouso, que a alma fica mais ativa e dominante. Aí está, pois, já no século XVI, esboçada a técnica de utilização da vasta área inexplorada do ser humano, pelo processo de reduzir ao mínimo possível a atividade física, a fim de obter essa exaltação das faculdades do espírito. Van Helmont teorizava que o espírito era o veículo entre o físico e o incorpóreo, e responsável pelas visões do êxtase. Spence, no entanto, acha que ele dizia isso porque não conhecia os recursos da imaginação. Quando, na realidade, é Spence que parece não distinguir imaginação de evidência.
O próximo estudioso do magnetismo foi o inglês Robert Froude, que escreveu durante a primeira metade do século XVII. Também admitia a teoria de que um fluido desconhecido era emitido pelo ser humano. E que tais emanações não apenas podiam curar males orgânicos, como emocionais. Via ele radiações positivas e negativas que se chocavam ou se harmonizavam. Viveu por essa época outro magnetista, um escocês por nome Maxwell. Que, no dizer de Spence, antecipou muitas das doutrinas de Mesmer. Maxwell também acreditava no poder curativo do magnetismo humano, não apenas pelo contato direto, mas à distância. Em paralelo com os teóricos do magnetismo, muitos se dedicavam à sua prática, tratando mazelas humanas, físicas e mentais, por meio de passos e rituais mais ou menos complicados e tão impressionantes quanto desnecessários. Isso foi pelo decorrer dos séculos XVII e XVIII. Dois dos mais conhecidos foram Valentin Greatreix, irlandês, nascido em 1628, e um padre suábio por nome Gessner. Um tanto mais tarde, aí pela metade do século XVII e XVIII. Greatreix, informado repetidamente por sonhos, em 1662, de que dispunha de faculdade curadora, começou a experimentar com a própria esposa sua primeira paciente curada. Sua fama expandiu-se logo, e a despeito da oposição do bispo da diocese, Greatreix prosseguiu na sua carreira de médium curador. E em 1666 partiu para Londres, onde deixou testemunho insuspeito de seus recursos magnéticos. Na palavra de eminentes figuras da época, como Robert Boyle, Sir William Smith, Andrew Marvell e muitos outros. Sua técnica consistia em atrair a doença para fora do corpo do paciente mediante passes que se estendiam da região afetada até a ponta dos pés. Até mesmo o cético Spence declara que, por vezes, o tratamento parecia mágico, tal a sua eficácia.
ainda que de outras vezes falhasse por ser a doença incurável. Ou seria mal kármico? Até as doenças epidêmicas eram curadas com um simples toque. Gesner elaborou um pouco mais suas teorias e achava que as doenças eram provocadas por espíritos maus. E para combatê-los, pôs em prática um processo que muito tinha a ver com o exorcismo. Como sabemos hoje, sua doutrina não era de todo inaceitável. Dado que muitas doenças, ou mais precisamente, sintomas veementes e inequívocos de doenças, que não se caracterizam em exames laboratoriais e radiológicos, desaparecem, como que por encanto. A partir do momento em que são afastados os espíritos desencarnados que as causam por indução. Podemos deixar aqui algum espaço aberto para o riso irônico do cético. Nossa postura ante o fato, porém, não o altera de modo algum. E a da experiência. Seja como for, os métodos do padre Gesner funcionavam com frequência. Do contrário, ele não teria deixado um nome tão marcante na história do magnetismo. Diz Spence que a cerimônia do exorcismo era impressionante e obedecia a ritual longo e exato. Padre Gesner era homem bom e piedoso, fiel servidor de sua igreja. Também dava passes, impunha as mãos e fazia toques magnéticos nos seus pacientes, expulsando a doença de forma algo semelhante à de Greatrix. De Gesner, Lewis Spencer vai Immanuel Swedenborg, 1688-1778, eminente cientista, filósofo e médium sueco que, segundo Spencer, acoplou a doutrina do magnetismo à do espiritualismo, versão anglo-saxônica do espiritismo. Que Kardec codificaria no século XIX.
De fato, a influência de Swedenborg foi considerável em vista do seu prestígio, seu enorme prestígio intelectual e social. Seus livros e sua filosofia espiritualista são até hoje estudados. É nessa altura que surge Mesmer. Franz Anton Mesmer nasceu em 1733 em Viel, nas vizinhanças do Lago Constança, na Suíça. E em 1766 doutorou-se em medicina pela Universidade de Viena, na Áustria. Sua tese versou, como já vimos, sobre a influência dos astros nos seres humanos e foi pouco depois publicada em livro, De Planetam in Fluxo. Ao fluido universal, cuja descoberta ele reivindica para si mesmo, deu o nome de magnetismo animal. Embora, como assinala Spencer, a doutrina já fosse conhecida com ligeiras variações muito antes dele. Em 1776, Mesmer conheceu pessoalmente o padre Gessner, que de certa forma influenciou o rumo das suas ideias. Experimentou por algum tempo com o ímã ou magneto. Mas acabou convencido de que o corpo humano emanava forças ainda mais poderosas e mais facilmente utilizáveis do que os polos do ímã. De Mesmer, a doutrina do magnetismo passou ao Marquês de Puységur, inicialmente seu discípulo, mas que com o correr do tempo desenvolveu suas próprias ideias e reunia em torno de si seguidores. Entre os quais o célebre e respeitável Lavater, filósofo e amigo de Goethe. No princípio do século XIX aparecem estudos mais extensos acerca do magnetismo, de autoria de Petetin e Deleuze. Antes de prosseguir com Spencer, façamos neste ponto uma pausa para reparar uma injustiça. Pois o ilustrado autor escocês não faz, ao que eu saiba, alusão ao celebrado Abade Faria. Notícias sobre este vamos encontrar, porém, em E.R. Dalmor. José Custódio de Faria nasceu em Candolim, Bardez, Goa, na Índia Portuguesa, a 30 de maio de 1756. Morreria em Paris em 20 de setembro de 1819, aos 63 anos de idade. Conta o resumo biográfico de Dalmor que os pais de José Custódio
anularam o casamento e dedicaram-se à vida religiosa. Talvez por isso o menino, com apenas 15 anos, partiu para Lisboa e no ano seguinte foi para Roma. Onde ordenou-se sacerdote católico em 12 de março de 1780, com 24 anos por ano. Passou os 8 anos seguintes em Lisboa e, a partir de 1788, radicou-se em Paris. Dalmor supõe que o abade Faria tenha sido iniciado na prática do magnetismo pelo Marquês de Puységur, discípulo, como vimos, de Mesmer. Somente em 1803, porém, após aprofundados estudos, Faria surgiu publicamente como magnetizador. Foi professor de filosofia, teólogo e membro da Sociedade Médica de Marselha, bem como professor adjunto na Academia de Nimes. Ao ocupar sem permissão do bispo a paróquia de Nimes, foi expulso. Foi seu curso sobre o sonho lúcido em Paris em 1813 que lhe deu ampla notoriedade, ao mesmo tempo que suscitou não menos vastas controvérsias. Sua obra, hoje tão rara, chamou-se De la cause du sommeil lucide ou Étude de la nature de l'homme, publicada em 1819. Ainda segundo Dalmor, foi dos primeiros a experimentar com as sugestões verbais na manipulação dos estados magnéticos. Também usou a música, como já havia feito mesmo. Escreve Dalmor. Além de assentar as bases de uma interpretação científica do magnetismo, o abade Faria elaborou com suas meticulosas observações uma doutrina filosófica que apresenta muitos pontos interessantes. Dalmor, ER 1970. Figura controvertida, personalidade forte e algo excêntrica. Faria teria servido de modelo para um dos protagonistas de O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, pai. Dalmor menciona na biografia acerca da colorida figura do abade um livro do Dr. Egas Moniz, O Padre Faria na História do Hipnotismo, publicado em Lisboa em 1927 e 25.
A Memória e o Tempo, Hermínio Miranda.